Olá, meus queridos, eu salvo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar da nossa 10ª lição, que tem como título Na Hora da Enfermidade e Luto. O nosso texto básico encontra-se em Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. E o nosso versículo-chave em Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. O alvo da nossa lição é que você entenderá o papel da igreja na assistência a pessoas enfermas e enlutadas. Entre os conflitos da vida, existem dois assuntos que temos maiores dificuldades em aceitar. O primeiro compreende as nossas enfermidades. Lutamos tanto quanto podemos para aliviar a dor. Os pesquisadores da área da saúde são incansáveis visando esse fim. O outro evento é a morte. Não é à toa que a Bíblia afirma que o último inimigo a ser vencido pela nossa raça é a morte física. Temos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 56. Existe dificuldade em enfrentar essa realidade a respeito de nós mesmos, assim como de aceitar a morte de queridos nossos. Precisamos considerar que esta lição não deve ser apenas o incentivo para estudarmos com mais profundidade o tema, pois devemos reconhecer que a Igreja tem realizado um trabalho bem limitado em cada um desses assuntos. A Bíblia exemplifica com clareza como os crentes lidaram com a morte e a enfermidade. Cristo, em seu ministério, tratou com seriedade tanto o enfermo como o enlutado. Esperamos que as enfermidades possam ser tratadas e os doentes curados, mas nem sempre ocorre assim. Aprendemos também que algumas enfermidades são consequências de pecados. Outras, porém, têm diferentes causas e finalidades. O que aconteceu ao cego da cidade de Jerusalém mostra que a sua deficiência física revelou o poder de Deus através da vida dele. Leia isso em João capítulo 9, versículo 3. Já no caso de Ana, a mãe de Samuel, a cura de sua enfermidade contribuiu para o crescimento da sua fé. Esse milagre deu a ela condições para demonstrar a Deus e aos homens a sua consagração. Sobre a morte, podemos exemplificar a postura de José, filho de Israel, quando seu pai anunciou a chegada da sua morte. Vemos isso em Gênesis capítulo 48, versículo 21. José demonstrou maturidade para tratar essa perda. Ele poderia ter dito ao seu pai: sou governador do Egito e posso contratar os melhores médicos para cuidar de sua saúde. Quero que o Senhor viva mais algum tempo. Porém, ele não demonstrou resistência a essa perda. Isso não significa que ele não sofreu, mas que soube entender e aceitar os ciclos que Deus estabeleceu para a vida. Podemos considerar 3 possibilidades que a enfermidade é capaz de produzir em uma pessoa. Comumente, queremos alcançar a cura, mas Deus é soberano e nem sempre realiza a nossa vontade. Independente da decisão tomada pelo Senhor, sempre teremos na adversidade da doença a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Jó pôde crescer muito em sua fé com a morte de seus filhos e com a enfermidade. É dele o clássico testemunho: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Jó capítulo 42, versículo 5. É sempre importante aprender lições com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Recordemos que nossa vida aqui na terra não é infinita e que em determinado dia iremos para a glória com o Senhor. Ainda que soframos profunda dor na enfermidade e pela perda através da morte, temos esperança. Em breve, se estamos em Cristo, cantaremos o cântico da vitória definitiva. A enfermidade pode ser curada. A cura poderá ocorrer de forma milagrosa ou por meio de recursos da medicina.
Uma pessoa pode ser vítima de câncer e estar desenganada pelos médicos, e Deus restaurar sua saúde através da administração de determinado medicamento ou realização de cirurgia. O rei Ezequias havia sido informado pelo profeta de que iria morrer, mas essa era apenas uma forma de Deus desenvolver sua fé. Após sua oração, está escrito que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 22, e em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11. A enfermidade, ela pode permanecer. Muitas pessoas associam o fato de ter uma doença crônica com falta de fé. Nem sempre a permanência de uma doença é sinal de incredulidade. Deus tem planos perfeitos e às vezes permite determinadas situações para tratar necessidades que desconhecemos. Novamente, podemos observar isso durante as lutas e sofrimentos de Jó. Seus amigos julgavam que ele estava sofrendo um castigo divino. A interpretação que faziam dos acontecimentos não era correta ou justa. Muitos acreditam que o espinho na carne mencionado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, estivesse relacionado com algum tipo de enfermidade. Aprendemos com este testemunho que ele investiu tempo para orar. Depois ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho. E finalmente que sua comunhão com Deus e a experiência com a sua graça eram mais importantes que o próprio espinho que o afligia. É interessante que ele sentiu prazer na sua fraqueza por causa do amor de Cristo, e foi este amor que transformou sua fraqueza em força. O mesmo Deus que tratou com Paulo trata com nós hoje. A pergunta é: estamos dispostos a sujeitar-nos à vontade de Deus a ponto de permanecer com a doença ou mesmo receber uma sentença de morte? A enfermidade pode gerar a morte. Lidamos muito pouco com a realidade da morte. Apesar de o Evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nunca tratamos bem essa condição humana. O apóstolo Pedro escreveu sua segunda carta consciente da proximidade da sua morte. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, apesar de a morte dele não ter sido fruto de enfermidade, vale considerar que ele aprendeu a lidar bem com a proximidade dela. Pedro ensina que devemos nos preparar para esse evento ou aceitarmos a perda de alguém que amamos, inclusive quando for necessário enfrentar a morte por meio de muito sofrimento. Por que Pedro podia falar com naturalidade sobre esse assunto? Por causa da sua intimidade com Cristo. Paulo fala ainda de forma mais profunda sobre sua expectativa da morte, demonstrando que partir e estar com Cristo era algo excelente. Podemos ler isso em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Esses testemunhos devem abrir nosso entendimento para que nos preparemos e aceitemos com mais resignação quando a vontade de Deus não for a cura de uma enfermidade, mas a morte. Outra coisa que precisamos tratar é a assistência ao enfermo e ao enlutado. A igreja ocupa um papel fundamental nas visitas e apoio a pessoas enfermas e enlutadas e a seus familiares. Esse é o momento para demonstrar cordialidade, empatia e compaixão. Ouvir com atenção e compreender as necessidades. É também um tempo para dar encorajamento, levá-los a aprender lições espirituais com atitudes de amor e compartilhar o Evangelho, caso a pessoa ou a família ainda não sejam salvas. Com muita compaixão, podemos aproveitar a sensibilidade que as pessoas apresentam nesse momento. É muito importante o cuidado que precisamos ter com as afirmações que fazemos. É comum se fazer afirmações de cura e milagres por conta da própria ou sem a aprovação de Deus. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Isso pode comprometer a imagem do Evangelho quando o que afirmamos não acontece. Devemos nos concentrar para falar o Evangelho. As palavras dos justos dão sustento a muitos, Provérbios capítulo 10, versículo 21, e levam a encontrar esperança nas promessas e no amor de Deus.
Devemos ensinar que as aflições do presente não podem se comparar com as bênçãos que no futuro desfrutaremos com Deus. Lemos isso em Romanos, capítulo 8, versículo 18. É importante ter consciência de que nem sempre temos respostas para o problema enfrentado, mas que queremos mostrar nosso amor e solidariedade, seja indo ao hospital, seja na visita a alguém que perdeu uma pessoa querida. É necessário que entendamos que existe diferença de pessoa para pessoa no tempo de recuperação do luto, e que para alguns pode levar ou pode haver sequelas da perda até o fim da vida. Nesses casos, a participação da igreja pode fazer grande diferença. Outra coisa que pode ser ou que precisa ser tratada é que o Evangelho tem poder para curar. Em seu ministério, Jesus deu tanta importância à assistência aos enfermos que praticamente 1/5 do Evangelho é dedicado ao tema da cura. Delegou também essa responsabilidade aos seus discípulos. Você pode ver isso em Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao 8, Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13, Lucas, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. É importante acreditar que Deus tem poder para curar, mesmo doenças que, do ponto de vista da medicina, ainda não têm solução. Entendamos que, enquanto existe a vida, é possível Deus ser engrandecido com um milagre. Tenhamos em mente que Deus é soberano e que suas decisões prevalecem. Lemos isso em Romanos, capítulo 11, versículo 36. O fato de Ele não realizar o que pedimos não o diminui de forma alguma. Estamos concluindo o nosso estudo, o nosso 10º estudo, entendendo que é importante compreendermos que Deus nos trata individualmente. O fato de uma pessoa ter sido curada não significa que Ele fará o mesmo conosco, nem que Ele nos ama mais ou menos do que ela, nem ainda que temos menos ou mais fé. Ele é Deus, todo-poderoso e soberano. Ele é a fonte da vida. Cabe a nós, como igreja, aprender a assistir os necessitados. Nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram após a primeira semana em companhia dele, mas ter sempre uma palavra de conforto, de carinho e de compreensão. E, meus queridos, nós chegamos ao final da nossa 10ª lição, que trata sobre a enfermidade e o luto. Nós esperamos que este áudio possa ajudar você a meditar na próxima lição em que você irá ministrar para o seu grupo familiar. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, um beijo no coração e nós nos vemos no próximo podcast.